Oi, pessoal! Vim compartilhar com vocês o que Deus falou comigo na minha primeira semana de missão aqui em Paris. Antes de vir para Paris, várias pessoas me entregaram o texto de Josué 1:9, que diz assim: Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Todo mundo dizia, seja forte e corajosa, seja forte e corajosa. E eu comecei o quê? Ficar com medo. Porque pra que eu tenho que ser forte e corajosa? Comecei a pensar assim, né? Ai, meu Deus. Pra que eu tenho que ser forte e corajosa? O que é que vai acontecer, né? Aí, beleza. Aí eu me mudei pra cá e os meus 2 primeiros dias foram bem difíceis. Porque a cultura é diferente, a alimentação é diferente, rotina, língua, idioma, tudo diferente, relacionamentos diferentes. E aí, eu tava num conflito interno, assim, sabe? E aí eu orei de manhã e falei, Jesus, eu preciso de ajuda, porque eu não quero estar aqui sem alegria. Então, me ajuda, né? Me ajuda a encontrar alegria nesse lugar e eu quero estar feliz de estar aqui. Aí no outro dia, as misericórdias do Senhor se renovaram e eu estava bem feliz. E aí quando eu acordei, Deus disse assim pra mim, Júlia, vai estudar Josué 1:9 para entender o que é ser forte e corajoso. Aí eu passei o dia inteiro assim pensando, o que Deus quis dizer para Josué quando ele virou e falou, Josué, seja forte e corajoso. Aí eu parei para pensar no contexto. Vamos ver o contexto junto aqui então. Como é que eu fiz anotações pra gente seguir? Calma aí, gente. Deixa eu achar minhas anotações. Achei. Então vamos lá, vamos pensar no contexto. O povo de Israel, o povo que Deus escolheu, Abraão, né, tava ali no relacionamento com Deus, parará, toda uma descendência, toda uma história, desde Adão e Eva, de um povo que Deus escolheu, que Deus amou, e esse povo estava sendo escravizado, né? Eles eram escravos no Egito. E aí Deus manda Moisés para libertar esse povo. E aí Moisés tem uma baita de uma vida com Deus, uma baita de uma experiência com Deus. E abre o mar e vê Deus face a face, e faz cair comida do céu. Tipo assim, ele era um baita líder, ele era uma baita referência. E aí ele morre, porque enquanto Jesus não voltar a gente morre, né? Por enquanto não temos vida eterna ainda, mas um dia teremos plenamente. Mas Moisés morre. E aí Deus ordena Josué, né? Coloca Josué como líder. E aí vamos ler aqui o que a Bíblia diz quando Deus fala com Josué. Josué capítulo 1 diz assim, a palavra do Senhor a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, o auxiliar de Moisés. E disse assim, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Deus fez uma promessa para Abraão, Deus fez uma promessa para o povo de Israel e ele estava cumprindo essa promessa. Era para essa terra prometida que a galera estava indo quando estava no deserto e viveu todas aquelas coisas com Moisés. E é para essa terra que eles ainda estão indo aqui. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates para toda a terra dos Hititas até o Mar Grande, mó terrenão. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus falando isso para Josué. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para dar a terra que prometi, sobre o juramento aos seus antepassados. Deus fiel, né? Prometeu, a gerações muito antes passadas. E ainda firmam na palavra. Jesus é muito fiel, Deus é muito fiel. Mas voltando aqui. Somente seja forte, muito corajoso. Somente. Eu lendo esse texto, somente forte e corajoso, só. Tá bom. Somente seja forte e corajoso, tenha o cuidado de obedecer a Deus, obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nela durante o dia e durante a noite, para que você cumpra fielmente tudo
o que nele está escrito: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha aí, quem quiser ser bem-sucedido já pega aqui o conselho de Jesus. Não fui eu que lhe ordenei? Aí Deus está terminando de falar com Josué. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavora e não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então essa é a conversa que Deus teve ali com Josué. E aí eu falei, tá bom, Jesus, olhando para esse contexto de tipo, meu líder morreu, a gente está aqui no deserto ainda um tempão, mas a gente tem uma promessa, e agora eu tenho que assumir a liderança, tipo, depois de um cara que foi super top. E para levar o povo numa promessa tão grande que você tem para ele, né? E assim, se fosse eu no lugar de Josué, eu não estaria sendo nem forte nem corajosa. Eu estaria com muito medo, né? E aí, pensando por este lado, que eu estaria com medo, o Espírito Santo me fez lembrar de alguns textos, como 2 Coríntios. Alguns textos de 2 Coríntios. Vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios. Abre aí a sua palavra, querido. Brincadeira. 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 3, 16. Capítulo 3, versículo 16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu, tipo a máscara, né? Aquilo que cobre o seu rosto e tal, é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Senhor está, a liberdade. E todos nós, com a face descoberta, dando a cara a tapa para Deus, sendo a gente de verdade, com a face descoberta, todos nós, mas quando se converte ao Senhor, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor e segundo a sua imagem estamos sendo transformados de glória cada vez maior. Esse texto Jesus já falou comigo há muito tempo e me ensinou muito, porque diante do Senhor a gente precisa ser honesto e verdadeiro. Então já começa daí. Não adianta tu querer ser forte e corajoso mantendo a máscara da força e da coragem, mas por dentro você não tá nem forte nem corajoso. Então, para ser forte e corajoso, a gente precisa ser verdadeiro diante de Deus. E aí o segundo texto é de 2 Coríntios 12, 9. E olha só que legal. Paulo também tem os seus medos, e ele diz assim: para impedir que me exaltasse na minha grandeza, nas minhas revelações, foi me dado um espinho na carne. Então assim, para me impedir de achar que eu sou santo maravilhoso, foi me dado um espinho na carne. E eu já pedi um mensageiro de Satanás para me atormentar. Já pedi 3 vezes ao Senhor para que o Senhor tirasse isso de mim. Mas sempre o Senhor me responde o seguinte. Então, tinha algo que afligia Paulo, que mexia na sua fraqueza, que mexia na sua coragem, na sua força. E aí ele pede para Deus tirar isso dele. E a resposta de Deus para ele é a seguinte: a minha graça, quem eu sou sobre você, sem que você mereça, é suficiente para você. Cadê? Me perdi. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, aí Paulo chega à conclusão. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, não nas minhas forças, nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Outros textos falam que se aperfeiçoe em mim. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: então, a Bíblia, quando fala de força e fraqueza, normalmente fala de nós sermos fracos, sinceros, vulneráveis, verdadeiros diante de Deus, reconhecendo que nós somos humanos, que nós somos fracos, que nem sempre somos super-homem e super-mulheres, sabe? Mulher Maravilha. E a Bíblia fala que quando a gente vive isso diante de Deus, Ele, com sua graça, não sendo obrigado a nada, repousa seu poder sobre nós. E Ele nos ajuda. Sua vida em nós nos ajuda. Ele, como companheiro, como fiel, nos ajuda nas nossas fraquezas, fiel nas nossas fraquezas, e nos ensina como agir, nos ensina as suas verdades, e as suas verdades vão nos fortalecendo, e o resultado disso é alegria. Outro exemplo disso, Neemias 8. Se tu abrir em Neemias 8, vai ter um contexto de novo de fraqueza. O povo tá lá chorando porque viu um monte de burrada que tinha feito. E aí tava lá tipo assim, eu preciso de ajuda, eu sou fraco, eu me lasquei. E aí estão lá lendo a Bíblia juntos, estudando ali, se arrependendo, né? Examinando o próprio coração e tal.
E aí começa a ficar um climão muito pesado, de fraqueza, porque a gente começou a reconhecer que a gente é fraco. E aí o Neemias chega para o povo e dá a seguinte instrução. Neemias 8, versículo 9. Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo está chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou, podem sair, comam, bebam do melhor que tiverem, repartam um com os outros, com aqueles que não têm nada preparado, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, pois a alegria do Senhor os fortalecerá. Aleluia! Então, o que o Espírito Santo foi me ensinando, né? Quando o Senhor diz pra gente, para sermos fortes e corajosos, Ele não está brincando, Ele está realmente dizendo para sermos fortes e corajosos. Mas, na verdade, Ele é a força e a coragem em nós. Isso não é muito legal? A gente poderia ficar a tarde inteira aqui falando sobre versículos. Eu te encorajo a buscar, né, essas palavras na Bíblia, força, coragem, fraqueza, alegria, para que Deus te ensine algo mais também. Mas não é muito legal pensar que nos dias em que nós nos sentimos fracos e com medo, nós podemos ser sinceros diante de Deus e Ele, sendo muito querido, muito amigo, muito fiel, sendo nosso Deus, Ele vai nos fortalecer. Ele vai ser em nós a força e a coragem. E através de um relacionamento com Ele, de reconhecê-lo como Deus na nossa vida e andar com Ele dia e noite, como diz em Josué 1, nós teremos alegria e andaremos em força e coragem. Uma pessoa que é forte e corajosa, dificilmente você vai ver andando triste, né? Por quê? Porque ela tem força para fazer as coisas e ela tem coragem para fazer as coisas, ela não tem medo, né? E aí, só para fechar aqui, eu tava pensando sobre isso, né? Caminhando, indo pra base missionária e tal. E aí eu lembrei da academia. Para uma pessoa ser muito forte, normalmente, sabe, tipo, caras bem musculosos, mulheres bem musculosas, eles normalmente fazem musculação. Mas para você chegar naquele nível de força, você primeiro tem que ter reconhecido que você é fraco. Porque, por exemplo, a Mulher Maravilha, ela é forte, ela nasceu forte. Ela não precisa de musculação. Mas eu e você, que somos fracos, porque o nosso musculinho, se não puxar uns pesos, fica mole, a gente precisa reconhecer isso, entendeu? Que a gente precisa de nos fortalecer. E por isso que a gente vai na academia. E indo na academia a gente fica forte. Então, primeiro, o que eu quero dizer? Você precisa reconhecer diante de Deus as suas fraquezas e compartilhar com Ele sem medo. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Pai. E Ele quer ser a força em nós, Ele quer nos ajudar no dia a dia. E aí a gente vai descobrindo isso com o Senhor no nosso relacionamento. Então é isso, gente. Isso é o que Deus falou comigo aí na primeira semana e que tem falado comigo. Então, eu não estava muito corajosa e eu não estava muito forte, mas o Senhor me fez lembrar desse texto. E quando eu falei para Deus, olha, não tô com medo, não estou me sentindo uma pessoa forte o suficiente para cumprir aquilo que você me chamou, não sou capaz de fazer isso sozinha. Quando eu fui sincera diante de Deus, a sua graça, simplesmente a sua graça. No dia seguinte, eu estava feliz e em paz. E aí eu tinha uma palavra dele, ele começou a falar comigo, nós exercemos nosso relacionamento. E ele foi falando comigo e foi me ensinando coisas no dia a dia. Ó, tá vendo nesse momento que você se sente fraca? A minha verdade sobre isso é isso e isso e isso. E aí o Senhor vai transformando a nossa mente, o nosso coração, e Ele vai sendo a nossa força. E a gente vai se alegrando em ser fraco diante dEle, porque reconhecer quem Ele é, o Deus que Ele é em nós, só dá alegria, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta de me sentir, tipo assim, aguentar, entendeu? Aguentar firme, ser sempre, nunca desisto, né, topzona. Mas na verdade eu não sou. E eu tenho descoberto a alegria de ser sincera diante de Deus e aprender com Ele e receber dessa graça e me alegrar em perceber como um Deus tão perfeito vive dentro de mim e também vive dentro de você. E você pode falar com Ele. Beleza? Fica com alguma dúvida? Deixa aqui no comentário se você gostou do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, manda pro coleguinha. E me conta se te edificou, se Deus falou alguma coisa mais contigo. Comenta aqui pra me fortalecer também. E é nóis, tamo junto. Amo vocês!